As nossas saudações para todos aqueles que se juntam nas suas casas ao nosso Evangelho desta semana. Não esqueçam da água, dos copinhos, para depois no final poderem aproveitar e beber a água. Nós vamos iniciar, como habitualmente, com uma canção, um cântico. Página 26, Caminho Novo. Aqui nos encontramos, Senhor, em família, para iniciarmos o Evangelho no lar, neste momento em que nos vamos debruçar sobre os Teus ensinamentos, em que convidamos a espiritualidade amiga, os familiares que já partiram, os benfeitores espirituais, a estarem presentes conosco, para nesta hora nos orientarem, nos envolverem, para que possamos interpretar da melhor maneira os Teus ensinamentos, harmonizarmos o ambiente no nosso lar, estreitarmos ainda mais os nossos laços e trazer para as nossas vidas a Tua mensagem, a Tua boa nova. Por isso te pedimos, Senhor, que nos ajudes, nos orientes nestes momentos em que vamos estar
juntos, em família, fazendo o culto do Evangelho que tu nos ensinaste, pelo exemplo que deste com os apóstolos, nessas reuniões que fazias muitas das vezes em casa de Pedro. Fica conosco, abençoa os nossos propósitos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21º, haverá falsos cristos e falsos profetas, o item 11. Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões dos seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse, tereis paz, e a todos os que andam na corrupção dos seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem o viu e quem escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falei nada, e eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções dos seus corações? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: sois vós mesmos que sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. É essa passagem do profeta Jeremias que quero esclarecer convosco, meus amigos. Deus, falando pela sua boca, diz: é a visão dos seus corações que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Essa espécie de fraude estava muito generalizada na nação judia e é fácil de compreender que o pobre povo, na sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus e estava sempre mais ou menos enganado pelos pseudo-profetas que não passavam de impostores ou fanáticos. Não há nada de mais significativo do que estas palavras: eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Não lhes falei e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança que neles tinham. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos seus sonhos ou das suas visões. Achava isso muito natural e convidava sempre estes profetas a falar. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: não acrediteis em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir quando têm ocasião. Esses iludidos são, bem entendido, os médiuns que não tomam grande precaução. Aí se encontra, sem dúvida, um dos maiores escolhos contra os quais muitos vêm esbarrar, sobretudo quando são principiantes no espiritismo. É para eles uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, de tudo a distinguir os bons e os maus espíritos, para vos prevenirdes dos falsos profetas. Loó, Espírito Protetor, Karlsruhe, 1861. A mensagem desta noite tem psicografia de Arnaldo Costeira
e pertence à nossa benfeitora espiritual, Dona Maria Teresa Magalhães. Vem no livro Vem Comigo, no seu item 150, e tem por título Venalidade. O mundo está cheio de seres venais, vazios e sem valor. Jesus, entre todos os seus ensinamentos, destacou um que aponta, se expurga essa nódoa da sociedade humana. Aquilo que de graça se recebe, de graça se deve dar. Certamente se referia a tudo aquilo que provém do Espírito e que tantos infelizes vão comercializando, iludindo e explorando na ignorância dos humildes. Amplia a tua força espiritual. Convida para essas bodas de amor aqueles que te não podem retribuir o repasto espiritual. Não te deixes corromper pelas tentações que se te lançam na caminhada. Vigia sempre as propostas que te fazem, tantas vezes indecorosas, procurando rasteirar-te na caminhada para Deus. Se o amor te arrebatou para a seara da dor, ajuda sem olhar a quem, olhos postos no divino amigo que se deu em holocausto por nós. Se a dor te força a procurar consolo, não corrompas nunca, não destruas, com propostas de qualquer jaez, a fonte que pode sedentar tantos sofredores como tu. A mensagem do Evangelho de hoje é um convite à nossa vigilância. Durante toda a nossa existência, nós somos confrontados com a nossa essência, com aquilo que trazemos em nossos corações e também com o grande desafio nosso, que é desenvolver em nós a humildade. Nós temos ainda esse grande escolho que reconhecemos como o orgulho e como a vaidade, que nos impede de enxergar a bondade, a misericórdia e a compreensão. As palavras do profeta Jeremias chamam-nos para este ponto essencial da crença, daquilo que nos é passado ou daquilo que nós, enquanto emissários, enquanto pessoas que falam do Evangelho, devemos estar atentos e perceber o quão de verdade essas palavras que saem de nós se têm como base o Evangelho e o exemplo de Jesus. E muitos de nós somos envolvidos e muitas vezes caímos nas tentações dessa vaidade que nos chama para essa proliferação. Então, é esse o maior desafio, é perceber. E como podemos distinguir isso? Só o poderemos fazer se conhecermos as palavras do Mestre, se conhecermos a verdade que Jesus nos deixou, a sua base, o seu ensinamento, que foi baseado nos 2 grandes mandamentos que ele resumiu, toda a lei e todos os profetas, que é amar a Deus, o Criador de todo o universo e de todas as coisas, e amar ao nosso próximo. Se nós tivermos como base esses ensinamentos, tudo aquilo que nós ouvirmos, ou sentirmos, ou que pela nossa boca venha a ser passada, deve ter esse filtro. Devemos estar atentos para perceber se essas mensagens destes profetas, e no caso de nós, da doutrina espírita, é que tem os médiuns, que são os intermediários entre o mundo espiritual e o mundo terra, os mundos dos encarnados. Então, essa vigilância para aquilo que nos vem à mente, essa vigilância para percebermos se aquilo que estamos a falar, se aquilo que estamos a levar, provém e tem como base os ensinamentos do Mestre. E esse estar atento e essa vigilância é constante. Não é uma tarefa fácil, mas, acima de tudo,
ela nos convida para esse aprofundamento. Se nós percebermos se aquilo, uma mensagem que recebemos através de nós, tem um cunho duvidoso, que nós possamos, nós, enquanto médiuns, ou então como trabalhadores da casa espírita, como doutrinadores, estar atento àquilo que São João nos disse. Testai para saber se os espíritos são de Deus. Isso quer dizer, se aquelas manifestações desses espíritos têm como um objetivo, um fundo principal, o benefício e o bem para o próximo. Se isso está calcado, baseado na sua vaidade, na sua supremacia, duvidemos, questionemo-nos, tanto nós quanto médiuns e tanto os outros enquanto aqueles que estamos aqui para aprender e para falar do Mestre. Então este convite nos diz também para desenvolvermos em nós a disciplina para o estudo, a disciplina para o nosso dia a dia. E isso não é uma tarefa fácil, mas também pode começar pouco a pouco. Em cada passo que nós dermos, em cada queda que nós levarmos. E o ensinamento do erro, do aprendizado, vai nos traz-nos um aprendizado, e esse aprendizado vai ficar marcado em nós. Então, que nós possamos ser estes que possam levar o alento, que possam levar a verdade e a mensagem do Cristo, que é uma verdade que traz esperança, que traz a fé, que fortalece em nós a coragem de seguir adiante, de nos reconhecermos como irmãos nossos de caminhada e, acima de tudo, baseados no maior ensinamento que foi dado pela própria prática do bem, pela própria prática do perdão, da abnegação e da caridade que Jesus nos ensinou. E Ele, através do seu Consolador, que é a doutrina espírita, nos possibilita essa comunicação mais intensa, esse diálogo e esse aprendizado, porque seremos e somos hoje o que fomos no passado, mas podemos ser, quando o corpo aqui cessar e o nosso espírito continuar, nós seremos os mesmos no plano espiritual. E por isso, os diferentes tipos de manifestações dos espíritos de acordo com seu grau evolutivo. Então, que nós possamos, pouco a pouco, melhorarmos-nos para que nós possamos fazer essa transformação gradativa e um dia alcançarmos essa perfeição. Assim seja. Aos poucos, vamos nos apercebendo da importância de determinados capítulos naquilo que é a obra do codificador. E quando observamos no Evangelho segundo o Espiritismo, este capítulo que aborda exclusivamente e lembra a importância dos falsos profetas, relacionamos-la rapidamente com o próprio conceito daquilo que foi a vinda do Consolador, a vinda do Espiritismo, prometida pelo Cristo no seu tempo. Era importante que, de facto, se conseguissem encontrar soluções, métodos e regras que nos permitissem agora, com a leitura das mensagens de Jesus e as práticas que daí vão decorrendo, pudéssemos entender melhor como é que nos podemos relacionar com aquilo que são as orientações, os ensinamentos daqueles espíritos nobres que nos vêm acompanhando ao longo dos tempos, mas que agora temos condições de percepcionar melhor. As faculdades mediúnicas, as faculdades de relacionamento entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, embora existindo desde sempre, são hoje cada vez mais observadas na maior parte das famílias. Por muito que as pessoas queiram que isso não aconteça, é um tempo em que nós temos que nos ir habituando, em que está na nossa mão podermos, de uma forma mais direta e decisiva,
começarmos a percepcionar e a interessar-nos pelo conhecimento das questões da vida espiritual. E o mundo, a providência divina e os espíritos nobres que tutelam toda a orientação espiritual que nos comporta a ir percebendo, no tempo preciso lançou todos os mecanismos que eram necessários para que o homem, nós agora na Terra, pudéssemos mais facilmente ir compreendendo aquilo que é a nossa própria missão. A missão que estamos a ter na Terra é uma missão transitória, como sabemos, mas é uma missão extremamente importante para cada um de nós. E estas relações que existem, estas relações que agora se fundamentam em todo tipo de raças, em todo tipo de criaturas espalhadas na humanidade, vai dando condições a que elas próprias possam ir percebendo melhor aquilo que nos liga ao mundo espiritual onde fomos criados. Esta mensagem de Jeremias, que ao seu tempo era uma mensagem, segundo dizem os textos de Deus, já era um chamamento de atenção para os homens, para que não se deixassem ludibriar por todas as comunicações, por todas as instruções, por todas as intuições ou inspirações que do mundo espiritual pudessem receber. E não é por acaso que no seu tempo Jesus concretamente coloca como uma mensagem que está exarada na segunda leitura do que tivemos, que ouvimos, em que devemos ter atenção a que devemos receber tudo de uma forma gratuita, isto é, os ensinamentos que vamos recebendo do além são ensinamentos que não podem ser transacionados. São ensinamentos que, sendo de Deus, dos Espíritos por Ele mandados, devem ser utilizados para o nosso benefício de uma forma também sem contrapartida. A contrapartida é o amor ao próximo, é o lançarmos ao próximo aquilo que é a orientação superior que nos compete transportar para aqueles que à nossa volta queiram ouvir. O homem hoje tem as condições preparadas para poder evoluir melhor, espiritualmente falando, moralmente falando, porque se intelectualmente, sob o ponto de vista técnico, a evolução é tão grande e tão profunda, é bom que não possamos pôr de parte, como temos feito ao longo dos tempos, colocando numa segunda gaveta aquilo que são as nossas necessidades de conhecimento espiritual, porque, recordamos, repetimos, sendo espíritos, temos que obrigatoriamente saber o que é que vamos encontrar. Temos que obrigatoriamente compreender de onde viemos, o que estamos fazendo, a relação que existe entre os sofrimentos, as dores, as dificuldades e tudo aquilo que é a grande mensagem de Jesus. Jesus, o nosso governador, o nosso orientador supremo para esta terra que Ele governa e para aqueles como nós a habitamos, quer estejamos no corpo, quer estejamos fora dele, é Ele que nos vai cada vez mais dando condições, através dos espíritos novos que com Ele trabalham, todo o tipo de necessidades que precisamos na nossa evolução. Que esta leitura e que todo este capítulo, naquilo que são os seus diferentes itens, possa merecer da parte daqueles que se começam a entusiasmar cada vez mais pelas realidades que se verificam entre aquilo que são os intercâmbios entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, é um capítulo essencial para que possamos defender-nos de todo o ataque daqueles que, no mundo do além, persistem em querer confundir-nos, porque, sendo espíritos, na sua própria evolução, têm essa tendência, como qualquer homem que também é espírito, tem a sua tendência, tendo em conta o seu próprio conhecimento e aprendizado espiritual. Gratos por todos os ensinamentos e pelas reflexões aqui feitas. No final deste Evangelho, desta cadeia de fraternidade,
vamos pedir por todos os nossos irmãos que não têm esta oportunidade que temos de poder refletir, de poder discernir sobre os verdadeiros ensinamentos. E levemos também o nosso pensamento e peçamos à espiritualidade maior que aproveite os nossos fluidos e que possa levar para todos os irmãos neste mundo terra que estão em guerra, cobertos de ódio, ignorantes que a verdadeira vida é a vida espiritual. Que possamos transmitir-lhes que Jesus veio à Terra como nosso irmão para nos ensinar que nos devemos amar uns aos outros, como nos amamos a nós próprios. Que estes momentos sirvam, pois, para que consigamos fazer com que a Terra seja cada vez um lugar onde possamos vivenciar os ensinamentos do Cristo verdadeiramente. Que assim seja. Página 41. Vamos, irmão. Se o orgulho te não deixa concordar que por vezes não tens razão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. Se a vaidade te ensandece e recusas ao próximo estender a mão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. Se a tristeza te apavora e te faz esquecer de fazer oração, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. Se te esqueces de ti próprio e viajas por caminhos de perdição, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. E estamos nos momentos finais deste Evangelho, desta semana. Lembramos que os textos que habitualmente lemos vêm publicados no Jornal Espírita para o poderem receber e acompanhar aquilo que são as nossas leituras. Podem contatar diretamente o jornal através da internet, pelo e-mail
jornalespírita@gmail.com, onde conseguirão obter as condições de assinatura do jornal. Aproveitamos também para lembrar que não se devem esquecer da água, de uma conversa amena sobre aquilo que são os textos, e recordamos que estaremos de novo em contacto através da nossa TV Espírita nas palestras que se realizam quer nas quartas-feiras, quer às sextas-feiras, quer às segundas-feiras. E por hoje é tudo. Desejamos a todos uma boa noite, uma boa tarde, conforme a hora e local onde estiverem a escutar-nos, e um grande abraço para todos, com os desejos, certamente, de felicidade e de um bem-aja pela presença amiga de todos os bons amigos que nos acompanharam neste nosso Evangelho. Que a paz de Jesus continue com todos nós.